Muito boa noite a todos, obrigado pela vossa presença. Está uma casa muito completa num dia de semana, por isso é de louvar. Quer dizer que estamos todos mobilizados nesse objetivo de conquistarmos uma vitória no dia 10 de março. Hoje vamos aqui, e conto com a ajuda destas quatro personalidades que estão aqui ao meu lado, vamos aqui tentar falar um pouco desta questão, que é uma questão importante e pertinente, que é a questão das empresas como motor essencial da economia. Vamos tentar perceber como é que isto na prática se efetiva e também já agora que propostas é que a própria Aliança Democrática tem para esta realidade, para este cenário. E eu vou começar pelo homem da casa, aqui o professor Santos Cruz, que está aqui ao meu lado direito, e começar por falar, e acho que é importante começarmos por falar disso, nesta perspectiva, naturalmente, que é quais são os fatores de desenvolvimento económico que são de facto determinantes para conseguirmos atingir esse tão desejado crescimento económico e que tem faltado tanto ao país nos últimos anos, ao contrário daquilo que nos fazem querer. Posso? Sim. Muito boa noite. Fui desafiado então a dizer umas palavras sobre o crescimento e desenvolvimento económico e então eu começaria por dizer que perante os desafios cada vez maiores e de maior complexidade que se colocam quando se fala de crescimento e desenvolvimento económico, com a globalização mundial e a complexidade deste tema, no mundo como paramos hoje, em que as guerras eclodem um pouco por todo o lado, precisamos de um foco e esse foco são as pessoas. O fator humano é fundamental no crescimento e desenvolvimento económico, quer do ponto de vista microeconómico, quando olhamos para as empresas, como num sentido mais amplo e macroeconómico, quando olhamos para o desenvolvimento de regiões ou do país. Do ponto de vista social, cada indivíduo é único. Cada um de nós reage, tem atitudes e faz análises de forma diferenciada para o mesmo acontecimento, e tivemos imagem ontem disso, fruto da sua cultura, da sua educação, das suas vivências e do meio ambiente que o rodeia. É fundamental reconhecer a individualidade dos povos e apostar nas pessoas, não como um mero fator de produção, mas como um fator diferenciador do crescimento económico que trará no futuro o desejado desenvolvimento económico, que se pretende consistente, por períodos longos, sustentável e que promova o bem-estar. Quando falamos de pessoas, não existem fórmulas matemáticas capazes de dar resposta de forma inequívoca relativamente ao modo como a aplicação de políticas sociais que se pretende responsáveis serão eficazes na promoção do bem-estar individual e do grupo e da sociedade em que esse indivíduo se insere. Mas uma coisa todos nós sabemos, e todos concordamos, certamente, a base para o saudável desenvolvimento humano que vai promover o desejado crescimento e desenvolvimento económico assenta, sem qualquer dúvida, na educação. É fundamental a aposta na educação como fator diferenciador e impulsionador do crescimento e desenvolvimento económico. É importante que a educação tenha como principal objetivo a formação humana, transformando a escola, o ensino e a aprendizagem numa prática regular de convivência e socialização, equidade e inclusão. Falar de educação é também falar do ato de educar, instruir e disciplinar. Na sua forma mais ampla, é falar da criação de hábitos, costumes e valores de uma comunidade que se vão transferindo ao longo do tempo, valorizando a pessoa humana. Falar de educação é falar da escola como um prolongamento da família, onde as nossas crianças se sintam seguras. E uma escola em que a profissão do educador e do professor seja dignificada e respeitada. Precisamos valorizar a escola, pensando na escola como um ecossistema que funciona porque existem pessoas que dedicam a sua vida ao ensino, à gestão,
ao apoio auxiliar, à atualização de conteúdos programáticos, à modernização das infraestruturas e ao acolhimento dos estudantes. Precisamos tratar a educação com rigor e exigência para conseguirmos elevar os níveis de excelência, aumentar o nível de escolaridade, apostar na formação e combater o insucesso escolar. Esta aposta promoverá o crescimento da atividade empresarial e económica, aumentando o seu valor acrescentado. Procuramos muito por estatística que nos coloquem nos bons lugares dos rankings europeus e mundiais, mas as estatísticas valem o que valem. Podemos ter estatísticas que cumprem as metas, mas depois a prática diária da atividade não faz jus a essa estatística. Sim, devemos ter estatística que cumpram as metas estabelecidas, mas estatísticas de verdade, onde o que elas representam são exatamente aquilo que estava definido. Então, da brincadeira, eu direi que sabemos na estatística, a amostra deverá ser relativamente grande, mas ridicularizando o conceito, na amostra que serve de base a uma estatística, se tivermos duas pessoas que irão comer uma laranja, uma delas come a laranja, a outra não come nada. O que nos diz a estatística? Cada uma comeu meia laranja. Temos estado exatamente a premiar fracos desempenhos em detrimento dos bons desempenhos. Em vez de procurarmos nivelar por baixo, temos de procurar perceber o que está de errado nos maus níveis de desempenho, procurar as medidas adequadas para corrigir e valorizar quem merece ser valorizado. Sendo as pessoas o centro desta análise, será necessário medir e valorizar o desempenho das atividades das pessoas como fator de crescimento e desenvolvimento de um país, criando para isso indicadores adequados. Voltando ao tema proposto e aos conceitos subjacentes do crescimento económico e desenvolvimento económico, convém salientar que quando falamos de crescimento económico, estamos a falar do aumento da riqueza, medido por indicadores quantitativos, como por exemplo o PIB per capita e outros. Quando falamos de desenvolvimento económico, estamos a falar do aumento de níveis de bem-estar, medido por indicadores qualitativos, onde se procura obter informações do nível da qualidade de vida do país. O desenvolvimento económico pressupõe que se atinja uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar através da criação de riqueza, sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente. Reforçando a ideia, o desenvolvimento económico que vimos ser de índole qualitativo, pelo que a sua complexidade não será fácil medi-lo. Usando-se então a composição de vários indicadores do tipo demográficos, sociais e culturais, económicos e políticos, ambientais, sentimentos de felicidade, direitos humanos, igualdade de género e pobreza. Devido a toda esta medida dos indicadores, os países organizam-se e surge então o G7, G20, BRICS, OPEP, etc. De uma forma geral, sem pretender ser exaustivo, gostaria de realçar algumas medidas previstas no programa eleitoral da Aliança Democrática que ajudarão a melhorar os índices de crescimento e desenvolvimento económico do país. A redução de impostos sobre as empresas contribuirá para o aumento da competitividade e será uma medida importante para captar investimento estrangeiro, mais empresas, mais emprego e contribuição para o aumento do PIB. A redução de impostos sobre o rendimento de trabalho com reduções escalonadas até o 8º escalão. Melhorar o rendimento da classe média é fundamental para estimular o crescimento da economia. O poder de compra da classe média tem vindo a ser destruído progressivamente graças aos aumentos sucessivos da carga fiscal. Premiar o mérito com até um salário extra com isenção de impostos e taxas. Muitos dos males apontados ao nosso país derivam de termos uma população tendencialmente envelhecida e de baixas taxas de natalidade. Portanto, é urgente fixar os jovens do nosso país e acredito que com a criação do IRS jovem iremos conseguir retê-los.
Queremos dignificar a vida dos nossos idosos, garantindo-lhes um rendimento digno e assegurando-lhes a sua atualização justa, de forma que nunca percam o seu poder de compra, e isto impõe-se como uma condição obrigatória. Já realcei a importância que devemos dar à educação como fator estratégico no desenvolvimento de um país. E aqui destaco alguns pontos do programa que são urgentes executar. Valorizar a carreira dos professores e repor o tempo integral de serviço em 5 anos, reforçar a autoridade do professor, muito importante, e recuperar a aprendizagem para os que apresentam maiores dificuldades. Muito mais haveria para realçar do programa eleitoral, muitas outras medidas estão previstas, que irão fomentar a criação de riqueza na economia, as medidas de emergência a implementar desde já na saúde e o combate à corrupção. Mas, como temos mais 3 oradores à espera da sua oportunidade para exporem as suas ideias e com certeza irão aprofundar estes e outros pontos de interesse de todos nós, prefiro, no fim, reafirmar que as pessoas serão sempre o foco do crescimento e desenvolvimento económico. Muito obrigado. E breve. Muito obrigado ao professor Santos Cruz. Vou agora passar a palavra de imediato aqui à professora Elizabeth, que está aqui ao meu lado, para falarmos também um pouco desta temática numa outra perspectiva. Sei que quer falar e abordar a questão da importância da fiscalidade. De resto, é um tópico bastante importante e que nos diferencia já agora do Partido Socialista no que diz respeito às propostas que estão em cima da mesa e que estão a ser discutidas nesta altura, nestas eleições. Mas, no fundo, queria também perceber de que forma é que essa fiscalidade interfere neste crescimento e qual é o impacto que tem ou que não tem. Muito obrigada. Muito boa noite. Eu, antes de iniciar, vou ter que fazer aqui 3 pontos prévios, está bem? O primeiro é dizer que sou professora universitária há muitos anos, o que significa que, se não for disciplinada, sou capaz de passar aqui bastantes horas a falar sobre este assunto, portanto, convém, já tinha dado aqui este toque, dizer para me calar quando for necessário. Cá estarei. Exato. Segundo ponto prévio. Eu vou ter que citar aqui, eu não sei se vocês viram ontem o programa do Ricardo Araújo Pereira, eu aprecio bastante o sentido do humor, e vou ter que citar o Dr. Hugo Soares, que esteve ontem no debate, onde ele dizia, que é o secretário-geral do PSD, ele dizia que as desculpas não se pedem, evitam-se. Só que eu vou ter que pedir, não vou conseguir evitar. Vou ter que pedir aqui algumas desculpas, porque eu vou ter que basear a minha intervenção num conjunto de números, de factos, que têm que ser ditos, têm que ser repetidos. Gostei muito da intervenção do Dr. Miguel Poiás Maduro, porque explicou de uma forma muito clara aquilo que é a construção de uma mentira que é repetida muitas vezes e, portanto, a maior parte das pessoas não consegue, quando ouve falar sobre estas questões, perceber, afinal, se a economia cresceu, se não cresceu, o que é que tem sido feito. É muito difícil passar esta mensagem. Portanto, eu vou pedir estas desculpas porque tenho que falar destes números, vou ter que repetir e vou ser um bocadinho amassadora, mas tenho que os dizer, até porque é neste contexto que, ao conseguirmos clarificar algumas destas posições, que podem passar a mensagem depois para todas as outras pessoas que conhecem e vão desconstruindo tudo o que é este contexto. O terceiro ponto é que vou falar para a Ana Lúcia. Portanto, a Ana Lúcia foi aquela senhora que esteve aqui no início, no vídeo, que era uma senhora farmacêutica que falava da geração da farmácia e dos problemas que tem. Eu vou falar para a Ana Lúcia, porque, em sentido naturalmente figurativo, mas para a Ana Lúcia porquê? Porque interessa-me falar para as empresas, para o tecido empresarial português, que é um tecido empresarial constituído, na sua grande maioria, por microempresas. Okay? E, portanto, estes 3 pontos prévios antes da minha intervenção. Eu, para me autodisciplinar, já tenho as coisas aqui mais ou menos escritas, também para não me perder. O que é que eu vos queria trazer para este debate o crescimento económico? O foco nas empresas, o foco na fiscalidade, e aqui isto obriga-me a falar em 3 aspectos muito importantes para mim. São os salários, portanto, a questão da política fiscal, mas a nível salarial, a competitividade das empresas, e a competitividade está relacionada com
a produtividade e com a globalização, porque nós não competimos, as empresas não competem aqui com outra empresa ao lado, competem no mercado global com condições diferenciadas, também vou falar sobre isso, e, por último, pela questão das competências, penso depois na segunda parte do debate poderei abordar mais essas questões das competências. Portanto, sobre o salário, o que há a dizer sobre o salário? O salário em Portugal, em 2023, de acordo com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, era de 760 euros, já foi aqui abordado este número, que é registado em cerca de 20,8% da população ativa. A população ativa neste momento ronda 5.325.000, é uma questão, são dados da Pordata, são facilmente acessíveis para quem quiser consultar. Isto representa cerca de 1.065.000 pessoas que recebem, ou que recebiam este salário mínimo em 2023. Mas o salário médio é um salário médio que ronda os cerca de 1.000 euros por mês. Portanto, a diferença entre o salário mínimo e o salário médio é de cerca de 283 euros de diferença, o que corresponde a uma variação de 37%, mais ou menos, que é este gap entre uma coisa e outra, entre o salário mínimo e o salário médio. Eu reforço isto, porque se estivermos a falar de um outro país europeu, por exemplo, como o Luxemburgo, que tem um conjunto de trabalhadores de nacionalidade portuguesa, portanto, sempre foi um dos países com mais imigração de portugueses, ou em países, inclusive, que se dizem que estavam mais atrasados. Aliás, o Dr. Miguel mostrou ali num gráfico um conjunto de países que já nos ultrapassaram. O primeiro, penso que estava num dos gráficos, a Lituânia. Em terceiro lugar estava a Polónia, que são casos que eu gosto de acompanhar. Os salários mínimos não rondam estes valores. Posso-vos dizer que eu tenho aqui salários em termos europeus de cerca de 2.000 euros, 2.500 euros. E nós estamos aqui a debater o crescimento de um salário de 720, que agora são 820 euros. Este salário é a questão da mediocridade. Estamos aqui a debater um aumento na mediocridade. Mas, voltando a esta questão do salário mínimo, o que é que isto significa? O que é que estes valores de salário mínimo e de salário médio realmente significam na vida das pessoas e o impacto que isto tem nas empresas? Há aqui uma discussão sempre muito grande sobre a subida do salário mínimo. Temos que subir o salário mínimo. Esta subida de 2023 para este ano representa um acréscimo, e vou falar muito diretamente, no bolso das pessoas. Este acréscimo de salário mínimo representa no bolso das pessoas cerca de 50 euros por mês. Para as empresas, certo? E os 50 euros... Representa muito mais. Sim, mas os 50 euros por mês que representa no bolso das pessoas não acompanha minimamente sequer aquilo que é o aumento do cabaz alimentar, aquilo que é a inflação, aquilo que é a subida da taxa de juros, os preços da habitação, tudo aquilo que nós sabemos. Agora olhamos um aumento de 50 euros por mês para cada uma destas pessoas. Mas para as empresas... Uma falsa sensação de aumento. Uma falsa sensação... uma expressão da pandemia, não é? Exatamente, uma falsa sensação de aumento, até porque, e depois se repararem, nas empresas, o que é que isto, em termos de aumento de salário mínimo, o que é que isto representa para as empresas? Representa que por cada funcionário, uma empresa, só por decreto, por obrigação... O que é que eu quero dizer com isto? Não foi porque teve maior produtividade, não é porque cresceu, não é porque consegue ser mais competitiva. Não, por decreto, eu sou obrigado, a empresa, com todas as dificuldades que tenho, em gastar por cada colaborador mais 74 euros por mês, ou cerca de 74 euros por mês. Okay? Aliás, eu tive a oportunidade de escrever recentemente um artigo em que falava sobre o Estado sócio-maioritário dos cidadãos e das empresas. Reparem, ainda falando sobre esta questão das pequenas empresas e das médias empresas e das microempresas, é interessante perceber que deste valor que estamos a falar de número de empresas, existem cerca de 96% das empresas em Portugal são microempresas. São microempresas, são as Anas Lúcias, certo? São microempresas, que também são as empresas que contratam
pessoas a pagarem o salário mínimo e que não veem a produtividade aumentada, não têm apoios. Aliás, fala-se muito do investimento do PRR, onde é que ele passa, por onde é que ele passa, tem sido muito feito em termos de investimento público. As empresas não têm percebido ou não têm sentido esse efeito. E, portanto, aqui, na verdade, esta subida de salário mínimo tem um grande impacto nestas microempresas, que compõem, como já vos disse, 96% do tecido empresarial em Portugal. E reparem, sem aumento de produtividade, eu vou reforçar isto, porque não há aumento de produtividade, foi por decreto, não, existe um aumento das taxas de juro, há um aumento de inflação, há instabilidade nos mercados, há as questões de logística internacional, que todos nós sabemos pelas questões da guerra que temos assistido, da Ucrânia, o conflito israelo-árabe, tudo isso tem um impacto na logística e tem um impacto direto nas empresas. Tudo isto leva a assumir custos mais elevados, o que contribui naturalmente de uma forma negativa para a sustentabilidade do negócio. O que é esta sustentabilidade? É eu conseguir estar aberta daqui a um ano. E é por isso que se fala tanto na resiliência das empresas. Resiliência é conseguir manter um negócio a funcionar, na verdade, neste momento. O aumento do ordenado mínimo deveria contribuir para o quê? Para um aumento do rendimento disponível das famílias, ou seja, eu devia ter mais rendimento no final do mês, para poder aumentar o consumo interno do país. Porém, este aumento do salário é absorvido por quê? Pela inflação, o que já vos disse, que a base alimentar, que está cada vez mais caro, o aumento do custo da energia, o aumento das taxas de juro. Portanto, isto não compensa este aumento. Enquanto não pensarmos em aumentar a competitividade das empresas, todo o resto deste discurso é falso. Enfim, é oco. O governo de António Costa e o PS são muito defensores daquilo que é a economia social. E, portanto, são principalmente nesta defesa do ordenado mínimo. Só que, na verdade, eles não aumentam o rendimento disponível, como também não estimulam a economia, porque pressionam intensamente o tecido empresarial português, que já estão atolados em impostos, porque se falarem com pessoas que têm empresas, vocês próprios que estão aqui, que são empresários, que conhecem esta realidade, aquilo que sabem é que não é só o pagamento de salários, não é só esse peso falado de impostos que as empresas têm muito mais outros. Não é? E por isso não conseguem verdadeiramente crescer, que é o seu objetivo, e criar riqueza, que é o principal objetivo de uma empresa. Por isso, a única solução que nós temos é realmente criar políticas públicas, já foram aqui ditas, de incentivo às empresas, porque são elas o motor da economia. E para isso, aquilo que nós devemos trabalhar é a questão da inovação, a produtividade e valor acrescentado daquilo que é feito pelas nossas empresas para poder gerar emprego e aumentar a qualidade de vida e, assim, dessa forma, crescer e, naturalmente, ter melhores salários e não estarmos aqui a debater a mediocridade, mais uma vez, do salário mínimo que nós temos. Portanto, o problema não está no salário mínimo, nem no aumento. Reside, então, naquilo que eu gostaria de voltar a reforçar, desculpem-me se me volto a repetir, mas acho que é importante repetir determinados conceitos, que é o aumento da competitividade das empresas e a sua capacidade da empresa poder pagar mais aos colaboradores, e que este aumento de salários se traduza efetivamente no aumento do rendimento disponível que eu tenho no final do mês. Porque já ouvi casos, e também devem ter ouvido, de pessoas que dizem não me aumente porque vou subir de escalão de IRS e vou passar a ganhar menos. Isto não é uma realidade que se possa aceitar. Não é? Outra questão, para terminar, que eu vou dizer agora rápida. Ainda tenho que pedir desculpa a mais uma pessoa que está ali sentada. Não vou dizer qual é que é. As empresas portuguesas não são diferentes das empresas europeias, competem no mercado global, que também já disse, e, portanto, é necessário políticas fiscais mais competitivas e, portanto, e a ideia que não é... Portanto, esta questão não vale tudo. Há bocadinho o Dr. Miguel Poiás Maduro dizia esta questão, como a economia está a crescer.
Mas como? Não vale tudo. Estamos a olhar para aqui para um momento específico. Não vale tudo, não se pode enganar as pessoas continuamente. E por isso é importante que então consiga-se contextualizar aqui aquilo que nós estamos a abordar. Mas o que é que eu gostaria de dizer? Fiscalidade. Sim, mas para além disso, eu gostaria só de dizer... Útil. É. Mas há aqui um ponto que eu gostaria de abordar que tem a ver com a questão da competitividade. Eu foquei-me aqui mais, se calhar, na competitividade das empresas, que me parece que é importante, que tem a ver com o facto de nós acharmos muitas vezes que pode ser utópico esta ideia do crescimento, mas assim, como é que é possível? Como é que damos a volta a isto? Toda a gente fala, mas não se consegue fazer nada. Como é que nós, efetivamente, conseguimos pôr a economia a crescer? E eu aí... outro meu pedido de desculpas é aqui para o Dr. Sérgio Humberto, que está ali sentado. Porquê? Porque eu falo sempre do município de Vila Nova de Famalicão. Tem que me convidar para ir à trofa, que na próxima vez eu preparo-me para falar da trofa. Mas eu falo sempre do município de Famalicão, porque sou próxima, trabalhei lá durante muitos anos, conheço muito bem a realidade de Famalicão, e só para vos dizer, Famalicão foi um município governado durante muitos anos pelo Partido Social Democrata. E, ao contrário, temos aqui, eu sou de Vila do Conde, e, portanto, ao contrário de Vila do Conde, que tem uma estratégia diferente, e os números são tão diferentes, mas tão diferentes, a doutora Luísa nós não combinamos, mas ela, na sua intervenção inicial, falou dos números de Vila do Conde. Então, eu tenho aqui alguns pequeninos para dar sobre Famalicão. Só para vos dizer que Famalicão, com políticas de direita, com políticas de promoção da economia, registrou em 2022 o maior volume de negócios de sempre. E nos últimos 2 anos o concelho cresceu 3 vezes mais que a queda sofrida em 2020, a quando da pandemia Covid-19. O município consolidou a sua posição como concelho mais exportador da região norte e o terceiro mais exportador do país. Logo a seguir a Lisboa e a Palmela. A Palmela, acho que todos sabemos porquê, não é? Tem lá a Alta Europa, portanto dá para perceber porque é que Palmela está aqui. Mas, portanto, e o que é que isto significa? Significa que a aposta que foi dada por políticas de apoio à economia de direita, qual foi a aposta? Foi a aposta aos produtos de valor acrescentado, gerados a partir da investigação das empresas, centros tecnológicos sediados no território. E isto implica uma garantia de melhor emprego e de melhores salários. Isto, sim, é a valorização do trabalho dos agentes económicos e é o resultado destas políticas adotadas. E eu até dizia aqui, desafio-vos a fazer o comparativo com a cidade que nos está a receber hoje, que estamos aqui. Mas a doutora Luísa já ajudou, porque já tinha feito aqui alguns números iniciais. E depois falarei sobre o resto. Se houver tempo. Se houver tempo. Estes cartuchos todos, logo na primeira ronda. Obrigada. Bem, vou passar agora a palavra, sem demoras, ao Dr. Virgílio Macedo. Tínhamos combinado, vamos lá ver se a terceira vai ser de vez e se alguém me responde. Vamos lá ver. E a pergunta é, o que é que trava o crescimento, não é? Era esse o mote, não era? Penso eu, não é? Sim, sim. Não me parece, mas eu falei com os 4. Boa noite a todos. De forma sucinta e rápida, queria em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar a Luísa Maia e o Artur Bonfim, enquanto Presidentes da Conselhia do PSD e do CDS-PP, cumprimentar o Sérgio Humberto e cumprimentar o Fernando Barbosa, enquanto Presidentes distritais do PSD e do CDS-PP, e na figura do Dr. Miguel Guimarães, cumprimentar todos os candidatos a deputados pela Aliança Democrata. E dizer que existem muitos fatores que travam o crescimento das empresas e, consequentemente, o crescimento da economia portuguesa como um todo, mas permitam-me realçar aqui 3, e antes disso permitam-me ainda caracterizar um pouco o que a professora disse relativamente ao tecido empresarial português. Cerca de 99,9% das empresas portuguesas são PMEs, ou seja, só 0,1% das empresas portuguesas faturam mais de 50 milhões de euros e têm mais de 250 trabalhadores. Dessas PMEs, entre 96 e 97
20% das empresas são microempresas, ou seja, têm menos de 10 trabalhadores e faturam menos de 2 milhões de euros. É esta a realidade que temos, é esta micro-realidade que temos e que depois vai impactar com os 3 fatores que eu realço que têm sido os 3 fatores que travam o desenvolvimento das empresas portuguesas de forma mais grave. Desde logo, a questão da carga fiscal. A carga fiscal absorve a grande maioria da riqueza produzida pelas empresas. E no caso das microempresas, isso ainda é mais relevante. Porque enquanto as grandes empresas têm outra possibilidade de angariar fundos, as microempresas, sobretudo, angariam os seus fundos através dos seus capitais próprios e, portanto, o seu efeito de alavancagem é muito menor que as grandes empresas. E nós temos uma carga fiscal absurda. Não é só a taxa de IRC, que muitas vezes se fala de taxa de IRC. Mas o Pedro Nuno acha que não. Não é só a taxa de IRC direta, não é os 21% ou os 17%, é sobretudo depois todo um conjunto de impostos que estão colados ao IRC, quer seja despesas não aceitas fiscalmente, tributações autónomas, que dificultam o dia-a-dia das empresas. É efetivamente um fardo enorme que as empresas têm. Enquanto nós não quebrarmos este conceito ideológico, aí sim, que o Estado parece que tem medo que os empresários fiquem ricos, nós nunca mais vamos conseguir ter um país de desenvolvimento. É esse sentimento que nós temos, é que o Estado tem medo que os empresários enriqueçam. E sempre que existe uma atividade económica que possa gerar lucro, de imediato o Estado vai lá e começa a tributar. O exemplo mais recente foi do alojamento local. Que, se nós hoje temos o centro da cidade do Porto, o centro da cidade de Lisboa, o centro da cidade de Braga e muitas outras cidades recuperadas e com forte dinamismo empresarial, se deu a esse conjunto de microempresas, de pequenos empresários que investiram e que começaram a ter retorno dos seus investimentos. E quando começaram a ter retorno dos investimentos, veio o Estado e disse, eles estão a ficar milionários e então há que começar a tributar e há que começar a diminuir essa atividade económica. Portanto, a carga fiscal é importantíssimo que haja uma redução efetiva, bem como uma previsibilidade fiscal, que é outra coisa que em Portugal nós não estamos habituados a ter previsibilidade fiscal. Um investimento recupera-se no médio, para já não dizer no longo prazo. E, portanto, eu quando invisto eu tenho que saber quais são as regras do jogo. Se o Estado todos os anos altera as regras do jogo, como é que eu posso ter confiança em investir? Eu, português, ainda posso ter algum pudor, porque sou português e tenho que investir aqui na minha terra. Mas que os estrangeiros, como é que vão investir num país em que nem se governam, nem se deixam governar? Que é um pouco o que nós temos. E, portanto, se nós não temos previsibilidade, quem é o estrangeiro que vai aqui investir a médio prazo, a 7 anos, a 10 anos, se de um dia para o outro, todos os pressupostos que ele utilizou na realização do seu investimento podem ser alterados. Segundo fator que dificulta esse desenvolvimento económico nas empresas: burocracia e excesso de regulação. Nós temos um problema base de burocracia em Portugal, que a esse processo de burocracia ainda acrescentamos a burocracia europeia. Os tecnocratas em Bruxelas autoalimentam-se de burocracia e toda a gente sabe que uma empresa que faça um investimento que seja apoiado por fundos europeus, a quantidade de papéis, a quantidade de reportes é extremamente complexo, tem que fazer para ter acesso a esses financiamentos, ou seja, é excessivo, e aí que sim, se nós não podemos controlar totalmente essa componente europeia, no que diz respeito à componente nacional, acho que é um dever. Muito tem sido feito, muito há para fazer. Qualquer um de nós que queira construir uma casa, que queira construir uma fábrica, que queira fazer um investimento qualquer, fica submerso na burocracia dos municípios,
na burocracia dos organismos estatais, na burocracia do Estado Central. Muitas vezes um investimento demora anos a ser realizado. Não é possível. O mundo hoje é dinâmico, as circunstâncias alteram-se muito rapidamente e, portanto, eu não posso estar a investir e o meu investimento só ser concretizável daqui a 5 ou 6 ou 7 anos. Porque daqui a 5 ou 6 ou 7 anos tudo se altera. E, portanto, aqui ao nível da burocracia, muito temos que desenvolver para mitigar esta burocracia. Finalmente, a questão dos recursos, sobretudo os recursos humanos. Nós em Portugal temos um problema de natalidade que como todos sabemos e por isso temos que ter uma política responsável de imigração. Ou seja, é transversal a necessidade de mão de obra qualificada e mão de obra não qualificada, pelo que também aqui temos que dar uma resposta. E a boa notícia, na minha opinião, é que estes 3 fatores foram bem tratados ao nível do programa eleitoral da Aliança Democrata. Ao nível da fiscalidade, ao nível de desburocratizar a nossa economia, ao nível de haver uma imigração responsável e controlável. E nesse sentido, se nós tivermos a coragem de fazer as reformas que todos sabemos o que temos que fazer, muitas vezes, como o Miguel Poiares Maduro disse, certamente que poderemos ser mais ambiciosos. Nós não nos podemos satisfazer com este crescimento que nós temos tido nos últimos anos, medíocre, e o pouquinho para nós ser suficiente. Temos que ser ambiciosos, temos que ter esperança num futuro melhor. E eu acredito sinceramente que se tivermos a oportunidade, que eu acho que vamos ter a oportunidade de concretizar todo este programa eleitoral que nós apresentamos ao país, que daqui a 4 anos teremos um país diferente do que hoje encontramos quando saímos à rua. É essa a esperança que eu tenho e, portanto, desejo obviamente as maiores felicidades aos candidatos a deputados e estou certo que irão realizar um excelente trabalho. Muito obrigado. Professor Óscar Afonso, passo-lhe a palavra agora para falar também desta temática. A pergunta que lhe coloco é se de facto o PS operou um verdadeiro milagre económico no país ou se estamos perante um número de propaganda. Muito boa noite, obrigado pelo convite para estar presente. Não, de facto o PS não fez milagre nenhum e eu vou mostrar já como é que não fez milagre nenhum. Eu acho que a apresentação do Miguel me facilitou muito a vida e gostava de dizer, ou começar por clarificar aqui assim, alguns conceitos. Então o primeiro também já foi clarificado aqui, mas enfatizar, nós temos o crescimento e temos desenvolvimento. O crescimento é medido quantitativamente, a forma mais fácil de o medir é de facto pela taxa de crescimento do PIB, portanto o Produto Interno Bruto, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, e normalmente até consideramos o PIB per capita. O desenvolvimento entra com o PIB per capita, portanto, que tenta avaliar o nível de vida, mas para além do PIB per capita considera outros indicadores. Indicadores têm a ver com a educação, indicadores têm a ver com a saúde, com, por exemplo, a esperança média de vida, portanto, uma série de indicadores. Mas a verdade é que não existe desenvolvimento sem crescimento, ou seja, crescimento é uma condição, não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. E, portanto, eu vou-me focar no crescimento. E o crescimento depende de quê? O crescimento depende do motor da economia. É como que se nós se a nossa economia fosse um motor e o crescimento é avaliado pela potência do motor. Então eu costumo dizer que, no contexto europeu, a potência do nosso motor se equivale a um Fiat 500, que compara com o Mercedes, que é a média da União Europeia.
E portanto, é verdade que momentaneamente, durante alguns períodos, o Fiat 500 pode andar mais que o Mercedes. Sei lá, o Mercedes pode ter um furo e o Fiat 500 até pode apanhar uma descida e vento favorável. E, portanto, pode crescer mais do que o Mercedes. Mas isso é uma coisa é uma coisa momentânea, não é sustentável, não nos interessa isso não interessa. E, portanto, o que interessa é caminhar e reforçar a potência do nosso motor. O que é que nós vimos desde o ano 2000 para agora? Desde o ano 2000 para agora, nós vimos que a economia portuguesa, efetivamente, portanto, na maior parte deste tempo foi governado pelo Partido Socialista, como sabe, a economia portuguesa cresceu, em média por ano, 0,9%. 0,9% significa o quê? Significa que o país só dobra o seu produto interno bruto ao fim de 80 anos. É como se nós, portanto, só dobrássemos o nosso salário, portanto, se nós contribuirmos para a média do PIB, não é, com o nosso contributo, só dobramos o nosso rendimento ao fim de 80 anos. A média da União Europeia, durante este período, que parte do nível de PIB maior, portanto, do nível de riqueza maior, cresceu a 1,5%. O que significa que a média da União Europeia dobra o PIB, neste contexto, em 45 anos. Portanto, nós em 80, que partimos atrás, eles em 45, ou seja, cada vez afastámos-nos mais. Mas se nos compararmos com os ditos países da coesão, os países de leste, esses países que entraram em 2004, que receberam muito menos fundos do que Portugal, que têm uma dívida muito menor, crescem a taxas de entre 2,5% e 4%. O que significa que estes países dobram o PIB ao fim de 20 anos. Por isso é que eles não estão a ultrapassar. Nós demoramos 80, eles só demoram 20, por isso eles estão-nos a apanhar. Eles estão-nos a apanhar. Pronto, é isto que se passou, ou isso que tem passado. Desde 2015 para agora, nós crescemos assim tanto mais? Não crescemos. Se repararem, desde 2015 para agora, como o Miguel dizia, no ano 2020, Portugal foi o primeiro ou foi o segundo país que caiu mais. Caiu 9%. E, portanto, a seguir, obviamente que batendo no fundo, só se pode subir, não se pode diminuir. E, portanto, Portugal, de facto, no último ano cresceu a 6%. Não é? Houve um ano em que cresceu a 6%. Agora menos, mas houve um ano em que cresceu a 6%. Mas isso era algo natural. Mas isso leva-nos a quê? Não nos leva a nada, porque quando nós olhamos para crescimento, devemos olhar para períodos longos, ou portanto, para 2000 para agora, ou então, pronto, se quisermos 2015 para agora. Mas 2015 para agora, o que é que nós vemos? Nós vemos que o nosso PIB per capita, quando comparado com a média da União Europeia, correspondia em 2015 a 77,7% e corresponde agora a 77,7%. Então onde é que está o maior crescimento? Não está. Não houve maior crescimento. É uma ilusão. É uma ilusão. Portanto, no cômputo deste período. Portanto, é por isso que nós não temos dinheiro para satisfazer os médicos, para satisfazer os professores, para satisfazer os polícias, para satisfazer os agricultores. Não é? E depois perguntam, mas então, o que é que nós podemos fazer para reforçar a potência do nosso motor? Para reforçar a potência do nosso motor, basicamente nós precisamos de quê? Precisamos de boas instituições, a tal qualidade das instituições. Mas será que nós temos vindo a melhorar a qualidade das instituições? Não. A justiça está melhor desde 2015 para agora? Não está. A saúde está melhor? A educação está melhor? Não estão. E, portanto, as instituições não melhoraram, pelo contrário. Depois precisamos de olhar para quem? Para a mão de obra e para o capital, para as máquinas, para aquilo que depois permite transformar as matérias-primas em produtos. Se olharmos para a mão de obra, quanto à quantidade, será que aumentou? Não aumentou. A nossa taxa de natalidade deixa muito a desejar. Além disso, estamos a perder, como já foi dito aqui, muitos dos nossos melhores jovens e ainda por cima qualificados, que estamos a substituir por pessoas não tão novas e não tão qualificadas. Portanto, em termos de quantidade de mão de obra, não temos tido um momento favorável. E em termos de qualidade, temos tido? Também não.
Porque se estamos a perder os jovens e se estamos a substituir por outros de menor qualidade, também não é por aí. Se olharmos para o capital, o que é que nós vemos no capital? O Estado, de facto, com as cativações, deixou por investir cerca de 7 mil milhões de euros, desde 2015 para agora. E isso é que se reflete na qualidade dos serviços públicos. Portanto, 7 mil milhões de euros foram as cativações, que não foram investidas, que fizeram com que aquilo que o Miguel dizia, que não conseguiram repor o capital. Ou seja, não conseguiram repor as amortizações que em cada ano existia. O investimento que houve não conseguiu repor as amortizações que existiram. E, portanto, em termos de quantidade de capital não melhoramos, e em termos de qualidade, que é a tecnologia, será que melhoramos? Que eu saiba, Portugal não é um país que investe muito em tecnologia. A que existe é importada. E, portanto, é este o contexto em que nós estamos. E, portanto, não acho que tenhamos melhorado, pelo contrário, acho que somos um país estagnado, um país que vive de subsídios, não é? Porque se não fossem os subsídios, então o nosso investimento ainda teria caído mais. E pronto, é isto que me apraz dizer para agora, portanto também já vamos com mais ou menos longos, mais ou menos para ser contido. Ficava por aqui nesta primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e precisamente por causa do adiantado da hora, vamos ter mesmo que terminar por aqui estas intervenções, até porque ainda temos que ouvir o Miguel Guimarães para fecharmos este nosso encontro. Eu peço-vos desculpa aos 4, mas tem mesmo que ser... Eu só gostava de dizer uma coisa que é de um estudo que eu fiz há pouquinho tempo, só mesmo isso, porque era já para a segunda fase. Pronto, eu só gostava de dizer o quê? Só gostava de dizer que se nós mantivermos o ritmo de crescimento que os socialistas nos propõem, em 2033... Nós estamos hoje na 20ª posição em termos de PIB per capita. Em 2033 estaremos na 25ª posição. Se tivéssemos crescido à média simples dos países da União Europeia, desde 1999 para agora, estávamos na 12ª posição e não na 20ª posição. E já agora, que isto é mais interessante, nós teríamos mais 1 milhão de habitantes. Mais 1 milhão de habitantes, porque, como sabem, as pessoas andam atrás da economia. E prova-se, eu posso provar isso fácil, teríamos mais de 1 milhão de habitantes, cerca de mais 44 mil pessoas por ano, repartidas entre mais 21 mil pessoas de saldo migratório e mais 23 mil pessoas de saldo natural. Pronto, era isto que eu gostava de dizer. Acho que terminamos bem. Muito obrigado.